Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu podcast Por Trás dos Causos. Meu nome é Alane Moura, sou formada em letras e também sou escritora independente e vou compartilhar com vocês tudo o que venho aprendendo no mundo da escrita criativa e da publicação independente de livros. O tema do episódio de hoje é a diagramação de livros, no qual eu vou tentar descrever para vocês como que eu faço essa etapa super importante da produção dos meus livros utilizando as ferramentas do Word e do Kindle Create, ok? Então, se você tem dúvidas sobre isso e quer saber de que maneira é feita essa etapa, você já sabe. Vamos nessa! O que é diagramar? Diagramação é um termo muito usado no universo gráfico e nada mais é do que ajustar um conteúdo dentro do espaço gráfico adequado. Em relação aos livros, diagramar seria distribuir o texto de uma forma harmonizada dentro dos limites das páginas. Isso quer dizer que diagramar é ajustar o conteúdo do seu livro de modo a fazer com que ele fique mais bonitinho, mais alinhado dentro das páginas do livro. Se você acha que diagramar não é algo importante, então você está muito por fora. Entre outras coisas, será uma boa diagramação um dos fatores que irá contribuir para a estética e também para a leitura do seu livro. Pense como se você fosse o leitor. O que você faria se ao abrir um determinado livro, você visse que existem frases cortadas pelas bordas da página e que o texto está meio desalinhado, de um jeito que torna difícil a leitura daquele livro? E então, o que você faria? Olha, não sei vocês, mas eu talvez nem passaria da primeira página. E olha que eu amo ler. Então, primeiramente, quando as pessoas abrem o seu livro e veem tudo bem alinhado, automaticamente elas têm uma boa impressão da sua obra, porque elas veem que houve um esforço seu em deixar tudo bem certinho. Além disso, você precisa saber que o conteúdo, além de bem escrito, deve também ser bem distribuído na página para tornar a leitura da obra melhor, mais fácil e mais articulada. Por isso, diagramar é tão importante. Além disso, grande parte das plataformas de autopublicação exigem a diagramação em formatos diferentes da página A4, que é a mais comum na formatação do Word, que a gente usa diariamente. Você precisa, então, ajustar o seu texto de acordo com o tamanho que essas plataformas exigem e, portanto, precisa reajustar todo o conteúdo para que ele fique bem certinho. E, pessoal, não é porque vamos publicar de forma independente que podemos fazer tudo de qualquer jeito, Pelo contrário, justamente por isso, por precisar atrair nossos leitores, nós temos que fazer tudo o mais perfeito possível, ok? Alane, se diagramar é tão importante assim, então como eu faço isso? Se você salvou o conteúdo do seu livro em formato Word, essa é a hora de abrir, porque agora vamos ver como conseguir diagramar meus livros com esse programa. Olha, deixa eu te contar. Diagramar com o Word não foi nada fácil. O Word é um programa da Microsoft que serve muito de referência em relação à produção de textos, Mas isso não quer dizer que ele seja totalmente perfeito. Existem muitos desafios na plataforma, desafios que, se você nunca encontrou na vida, na hora de diagramar o seu livro, com certeza você vai dar de cara com alguns deles. Mesmo assim, a gente vai ver como realizar esse processo de diagramação da forma mais simples que eu puder explicar, ok? Então vamos nessa. O primeiro ponto que a gente vai ver em relação com a questão mais essencial de todo o processo de diagramação do livro é o tamanho da página, porque é a partir dessa primeira configuração que você vai precisar editar todo o conteúdo do livro. Então qual o tamanho da página, Alane? Olha, isso depende do padrão que a plataforma de autopublicação exige, bem como o seu desejo de publicar no formato que achar melhor. Existem empresas de autopublicação que têm tamanhos de páginas bem limitados. Por isso, não se admire se você precisar diagramar mais de uma vez o seu livro. Isso se você for publicar em empresas diferentes, em duas empresas diferentes ao mesmo tempo. Por que isso? Porque não existe um ponto comum entre as empresas quanto ao tamanho da página. Porque tudo também vai depender da preferência do autor, certo? Por exemplo, se você quer publicar um livro em quadrinhos, ou um livro de fotografias, ou um romance, cada tipo de material vai precisar de um tamanho de página diferente. Então, vai ser preciso organizar o conteúdo de acordo com esse tamanho, proposto.
Eu não tenho experiência com a publicação de quadrinhos ou de livros de fotografias, mas eu tenho em relação a livro comum, né, a romance precisamente. Eu posso tentar mostrar qual é o padrão que eu usei em meus livros. Esse tamanho é o mais pedido pelas plataformas de publicação independente de livros comuns, certo? Caso você queira publicar um livro diferente, de outro gênero, aí você vai ter que consultar outras fontes específicas, ok? Então, no Word, existe a opção Layout de página, na barra superior do programa. Entre as opções, para ajustar o tamanho da página, você deve selecionar a opção Tamanho. Provavelmente irá abrir um leque enorme de tamanhos já prontos, e entre eles vai aparecer a opção de página A5, com a configuração de 14,8 cm por 21 cm. Caso essas opções não apareçam, você deve clicar na opção Mais tamanhos de papel e ajustar essa configuração manualmente. Então, nesse caso, você coloca 14,8 na opção de largura e 21 na opção de altura. E depois, para concluir tudo, vai clicar em OK. Lembre-se de ver se todas as páginas se configuraram ou não. Muitas vezes o Word pode entender que você queria apenas uma página desse tamanho. Então veja direitinho se tudo mudou mesmo do jeito que você queria, certo? Passada essa configuração do tamanho da página, é hora de conferir as bordas da página, que também irá aparecer na opção Layout de página. Então, gente, as bordas geralmente são sugeridas de formas diferentes por cada plataforma. Mas se você não tem ideia, tente não deixar bordas muito largas ou muito estreitas. Eu geralmente uso 2 cm nos cantos superiores e inferiores e 1,7 cm na direita e na esquerda. Mas você precisa ver qual o tamanho que a plataforma que você vai publicar aceita. Qualquer coisa, faça uma busca no Google, porque geralmente eles colocam essas informações em blogs, certo? O tamanho das letras depende muito de qual fonte você usa e também de qual a sua preferência, né? Pode ser que você queira deixar um texto maior para facilitar a leitura de um certo grupo de leitores seus, né? E você pode fazer isso tranquilamente, mas tem que saber que isso também pode deixar o seu livro maior, né? Se você coloca uma letra muito grande. E, portanto, se o seu livro for maior, ele, consequentemente, será um pouco mais caro, né? Durante os meus trabalhos, eu costumo usar a fonte Times New Roman, no tamanho 11. Mas, caso você prefira outra fonte, uma dica é se atentar para a quantidade de linhas que cabem na sua página. Eu acho que uma página contendo mais de 30 linhas de texto é boa o suficiente para aproveitar bem a folha do livro, de modo que isso não dificulte a leitura do seu texto, ok? O espaçamento entre as linhas também fica a seu critério, mas eu uso o 1,15, porque não fica tão apertado quanto de 1, nem tão afastado quanto de 1,5. Porém, isso também pode depender da fonte que você quer usar. Talvez algumas precisem de mais ou menos espaço, dependendo da sua escolha, ok? As etapas que a gente viu até agora são importantes para definir todo o restante da diagramação, porque elas estabelecem o tamanho de tudo, da página, das bordas, do espaçamento, das letras, ok? Então, por isso, elas devem ser feitas primeiro, ok? E eu aconselho que seja na ordem que eu falei, porque, por experiência própria, de quem já fez isso de várias formas erradas até conseguir acertar, fica mais tranquilo terminar todo o processo se você seguir essa ordem, ok? Agora vamos continuar porque o processo está longe de estar concluído ainda. Temos mais alguns desafios pela frente. Então, gente, depois desses detalhes de tamanho, é chegado o momento de saber como configurar o seu texto da maneira como você quer nas páginas do livro. Enquanto eu estava diagramando os meus livros, eu tive sérios problemas com isso, porque haviam páginas, como as páginas dos títulos dos livros, onde eu não queria que houvesse o número da página abaixo. E eu custei muito para conseguir aprender como se retirava o número dessas páginas específicas, sem alterar as páginas onde esses números deveriam aparecer corretamente. E olha, foi uma correria só. Muitos tutoriais no YouTube, muitas leituras em blogs, até eu aprender a usar a tal da quebra de páginas. A quebra de páginas aparece também entre as opções de layout da página do Word, mas não é uma ferramenta muito tranquila de usar.
Ao menos para mim não foi. Na verdade, para mim foi um pouco até traumático aprender a usar essa ferramenta. Mas para que serve essa opção? Bom, a quebra de páginas serve justamente para que você possa editar uma página específica sem alterar as outras. É como se as páginas do seu documento fossem divididas em dois, e por isso é tão complicado usar. Quando você seleciona a opção de quebras, aparecem muitas outras opções de ação. Tem gente que acrescenta as páginas do documento apenas inserindo as quebras, para depois ir configurando as páginas de uma em uma. Eu não fiz isso. Nas páginas onde eu não queria que fossem os números, eu ia para o final da página anterior e selecionava a opção de quebrar a próxima página. E então eu tinha total liberdade para selecionar qual página eu queria de um jeito e qual eu queria de outro. Para quem não faz ideia do que eu estou falando, um tutorial na internet pode te ajudar muito. Tem muitos canais no YouTube que ensinam isso. Não vou indicar um em específico, mas se você pesquisar por diagramação de livros ou mesmo quebras de páginas no Word, vai aparecer várias opções, certo? Eu tive diversos problemas com isso, mas mesmo já tendo 11 anos de convivência com o Word, então é bem normal que a gente precise de alguma ajuda, certo? Mas sabendo trabalhar isso direito, o restante é bem mais tranquilo. Outra questão que dá muito trabalho é a distribuição das linhas do texto, porque como você vai justificar o conteúdo do seu livro, pode ser que as palavras de uma linha fiquem muito espaçadas e acabem se diferenciando significativamente do padrão das demais, né? Caso isso aconteça, gente, a dica é muito simples: usar o traço para separar as palavras grandes. Geralmente, os espaços aparecem porque tem uma palavra na linha seguinte que é grande e que, portanto, interferiu nessa questão de ordem e alinhamento, certo? Nesses casos, você pode usar o traço para dividir a palavra e, assim, uma parte dela vai para a linha anterior e a outra parte fica na inferior. Esse processo não altera a leitura, desde que, é claro, você introduza o traço no lugar adequado. Sim, gente, você não vai colocar o traço em qualquer parte da palavra. Você deve colocar o traço considerando a separação silábica da palavra. Se eu tenho, por exemplo, a palavra hipoteticamente, eu posso colocar o traço após as duas primeiras sílabas, por exemplo, e ficará assim: hipo no final da linha de cima e teticamente no início da linha seguinte. Pode ser que eu tenha essa mesma palavra, porém, com a disposição de espaço maior, e assim eu precise colocar o traço em outra sílaba, por exemplo, hipotetica-mente. Não atrapalharia a leitura do leitor e deixaria o texto totalmente alinhado e bonito de encher os olhos, né? É claro que esse é um processo mais delicado e mais trabalhoso, porque você precisa olhar linha por linha e ajustar aquelas que você acha que cabe o ajuste. Mas, no fim, o seu texto vai estar bem distribuído, a fim de facilitar a leitura do conteúdo, certo? Conforme prometido, vou falar também um pouco do Kindle Create, que é um programa disponibilizado pela plataforma do Kindle para quem deseja publicar na Amazon e no Kindle também, ok? Então, gente, o Kindle Create é um programa de computador, mas ele é só para criação de livros, então ele não é tão versátil quanto o Word. Alane, mas então qual a vantagem de usar o Kindle Create se ele não é melhor que o Word? No Kindle Create, você pula essas etapas de diagramação que eu venho mencionando, porque ele configura o seu texto já de forma devidamente diagramada para que a publicação no site da Amazon ou no aplicativo do Kindle saia de forma mais adequada. A única questão que você se preocupa, então, é com o conteúdo mesmo da sua obra. Nossa, então ele vai me ajudar muito mais na hora de diagramar? Sim, ele faz tudo automaticamente. Mas isso quer dizer que tudo já deve estar totalmente pronto na hora de você usar o programa, certo? Porque ele funciona assim. Quando você abre, ele te dá a opção de você selecionar qual arquivo você quer publicar. Você seleciona o arquivo Word, onde você escreveu o seu livro. Isso pode ser sem nenhuma diagramação ainda, e ele vai processar o arquivo e diagramar automaticamente tudo. O processo leva alguns minutos e pode incluir alguns errinhos que tem como você consertar do programa mesmo. Mas, fora tudo isso,
o seu livro já vai ter o tamanho certo, o espaçamento certo, as bordas ok, e as linhas estarão todas bem alinhadas. Ele coloca um traço nas palavras grandes que interferem no padrão de uma forma muito automática, né? Então, definitivamente, quando o seu arquivo abre no Kindle Create, você já tem quase tudo pronto. O primeiro contraponto ao Kindle Create é que ele tem muitas limitações em relação à fonte do texto. A inserção de imagens, é tudo muito ruim para a edição de texto, na verdade. Outro ponto negativo é que ele só diagrama para a Amazon e o Kindle. Então, se você for publicar em outras plataformas, o Kindle Create não vai te ajudar. E então, de toda forma, você vai precisar diagramar pelo Word mesmo, como eu vim mostrando, né? O que eu geralmente faço é o seguinte: eu uso o Kindle Create para criar os e-books, que são as versões digitais dos meus livros, que vão para o aplicativo Kindle. Mas para criar o livro físico, eu diagramo no Word mesmo. Se quiserem depois, eu posso fazer um vídeo tutorial de como mexer no Kindle Create e disponibilizar no meu canal do YouTube. Acho que facilitaria bem mais para explicar, né, como utilizar essa ferramenta, certo? Porque tem muita coisa, gente, muita coisa para ver lá no Kindle Create. E seria interessante disponibilizar como vídeo, né, para que vocês pudessem visualizar esse monte de coisa que tem para ver lá, né? E só assim eu poderia mostrar, né, tudo. Então, Alane, eu fiquei interessada no Kindle Create. Onde posso encontrar? Eu achei o link para baixar o programa na plataforma do Kindle Direct Publishing, né, que é o KDP, kdp.amazon.com. Lá tem uma seção falando sobre o programa, mas você pode pesquisar no Google também que vai aparecer. Desde já adianto que o programa é um pouco pesado, tá? Ele demanda muito esforço do seu computador, mas no fim é uma ferramenta que vale a pena conhecer. E assim nós chegamos ao fim de mais um episódio de Por Trás dos Causos. Mas e aí, deu para acompanhar tudo direitinho? Não? Então se liga só nessa dica. É que estou postando esses podcasts em formato de vídeo no YouTube. Procurem pelo título de cada episódio lá e vocês vão achar tranquilamente. Então, caso vocês não consigam visualizar tudo o que falei aqui, vão lá ver os vídeos, porque as imagens podem facilitar muito mais esse processo de aprendizagem, ok? Uma vez lá, aproveitem para seguir o canal e deixar um like nas minhas produções, claro, porque vou te contar, o trabalho difícil é esse de produzir vídeo, viu, gente? Já pude crer que ser youtuber é complicado, não é só aquele glamour todo, não. Mais adiante, vamos poder adentrar mais no mundo da escrita criativa, da análise literária, e precisamente no próximo episódio eu vou apresentar algumas dicas mais práticas para a criação de capas do seu livro, ok? Então fiquem ligados nessa odisseia e até mais. Gente, um beijo enorme, cuide-se bem, tchau, tchau.